Graça e paz, bom dia. Deus é bom, louvado seja Deus. Eu sou o pastor Cleciano, aqui pastor da Igreja Vida Cristã. O pastor Antônio Roberto está chegando aí para se associar conosco hoje de manhã e está abençoando a sua vida com a palavra de Deus. No nome de Jesus. Estou aqui com o pastor Edmilson também para estar trazendo uma palavra conosco. Pastor Edmilson, se apresenta para os irmãos aí. Amém. Muito bom estar aqui com vocês. Creio em nome de Jesus Cristo que você vai ser abençoado nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nosso Deus é bom, né? Vamos seguir para a palavra. Em nome de Jesus, hoje de manhã a gente quer estar abençoando sua vida com a palavra do Senhor. A Bíblia diz, pastor Edmilson, que o nosso Deus é um Deus bendito que nos abençoou com toda sorte de bênção. Disse Paulo em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Jesus Cristo nos abençoou com toda sorte de bênção. Eu estou falando para um povo abençoado hoje de manhã por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus bendito, pastor, nos abençoou, nos elegendo, né, nos predestinando, nos escolhendo antes da fundação do mundo. É verdade. E nos selou com o Espírito Santo da promessa. Eita Deus. Glória Pastor a Deus. Edmilson, o Deus da nova aliança, o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus da antiga aliança, né? É verdade. Os salmos já dizia. O que o senhor tem aí para dizer para a gente sobre os salmos, sobre a Amém. bem-aventurança dos Amém. eleitos de Deus? Amém. A gente vê que nas bênçãos do Senhor, o que nós precisamos atentar para o que Ele diz na sua palavra. E o Senhor no Salmo primeiro, Ele fala do bem-aventurado. Bem-aventurado é uma pessoa muito feliz. E a gente encontra a verdadeira felicidade nas Escrituras, na palavra. O Salmo primeiro, ele é um manual de vida. Se você quer verdadeiramente ser uma pessoa feliz, entendedora das bênçãos para a sua vida, atenta para o Salmo primeiro, porque ele diz, o Salmo primeiro é um manual de vida, porque pessoas têm procurado bênçãos e outras coisas. As pessoas acham que a verdadeira felicidade de repente se encontra no relacionamento conjugal, por exemplo. Não estou dizendo que não é uma bênção, é uma bênção, mas estou falando da verdadeira felicidade, o qual o Salmo vai falar. Por exemplo, não é no relacionamento porque Salomão não encontrou a verdadeira felicidade no relacionamento. Não é na riqueza porque Salomão ele não encontrou a verdadeira felicidade na riqueza. E também não é na fama que ele não encontrou a verdadeira felicidade na fama, na riqueza. Ou seja, então onde se encontra? Aonde encontrar a verdadeira felicidade dessas bênçãos tão maravilhosas do Senhor em nossas vidas? Aqui, o salmista, aqui no Salmo capítulo 1, no versículo 1, ele diz assim, bem-aventurado o homem. Bem-aventurado significa uma pessoa muito feliz. Então, muito feliz o homem que não anda. Então, ele vai falar aqui 3 coisas que você precisa evitar. Você precisa evitar essas coisas para que você encontre a verdadeira felicidade. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então você é feliz evitando essas 3 coisas, que é exatamente o que eu acabei de falar. Bem-aventurado e não anda. Andar é um estilo de vida. Você não anda no conselho dos ímpios. Você não se detém, você não para, você não convive. Exatamente com... não se detém no caminho dos pecadores. Você não se assenta na roda dos escarnecedores. Aqueles que não têm nada a ver, que não querem nada a ver com... não querem saber da palavra, não querem saber de Jesus. Então você, para ser feliz nesta vida, você precisa evitar essas 3 coisas. Então, como encontrar, então, a verdadeira felicidade? É exatamente evitando isso. E agora eu vou falar bem rapidinho
do que você precisa fazer. Você precisa evitar e você precisa também fazer. O que você tem que fazer antes, ou seja, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Glória a Deus. Uma bênção, né, Graciano? Ô, glória, aleluia. Como é bom saber que há dois caminhos, né? O caminho do ímpio e o caminho do justo. Por exemplo, você evita, porque as pessoas vivem, é um bom emprego, né? É um bom casamento, é isso. Não deixa de ser bom, né? Sim. Mas aqui ele está falando da verdadeira felicidade, onde você vai viver em momentos tanto difíceis como bons, mas você vai ser feliz. Então você precisa evitar essas três coisas e precisa fazer isso. Antes, ou seja, em vez de fazer isso, você precisa ter o prazer na lei do Senhor, que aqui está falando da palavra de Deus. O seu prazer está na lei, e a sua lei medita de dia e de noite. Meditar, ruminar, né? Leitura. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, ele fala também da mesma bem-aventurança. Bem-aventurança aquele que lê, aquele que ouve. Então a felicidade está exatamente no ouvir a palavra de Deus. A verdadeira felicidade está exatamente em você meditar, ruminar a palavra de Deus. Então, preste bem atenção. Só para me encerrar essa parte, Amém. passar para você. Amém. Tá bom? Então, o que acontece? Se você evitar essas três coisas que eu falei e fazendo exatamente o que a palavra de Deus diz, que é o prazer está na palavra, o prazer está no Senhor Jesus, o prazer está exatamente na meditar, então ele vai mostrar aqui o que vai acontecer com você. Quando você evita coisas e como você faz coisas. Como foi orientado. Então, você que atentou para a palavra, a promessa é essa. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Glória a Deus. Olha com que você vai ser comparado quando você evita aquelas coisas e quando você o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Você vai ser comparado como uma árvore plantada junto às águas. Glória a Deus. Aí ele diz, os ímpios não são assim. Ímpio é pessoas que não têm o Senhor. Ímpio já está dizendo, não crê no Senhor Jesus. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Só para mim estar encerrando. Você conhece algum ímpio, pessoa boa, gente boa, vizinho bom? É uma pessoa bem sucedida no casamento, profissional? Conhece? Tudo bem. Mas se ela for ímpia, não prevalecerá no dia do juízo. Mesmo sendo essa maravilha toda que você está pensando aí me acompanhando. Ela é ímpia. Não, aí a Bíblia diz assim, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então essa é a palavra que eu tenho para você nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Crescendo? Amém, pastor. Louvado seja Deus. É isso aí, irmãos. O Salmos 1, ele mostra realmente a participação de dois públicos, né? Aquele que é bem-aventurado e aquele que não vai prevalecer na congregação dos justos, né? E eu fico feliz por estar falando para um povo que é bem-aventurado. Quem é esse povo que é bem-aventurado? Que medita na lei do Senhor, né? Que tem prazer na lei do Senhor. Então, você que tem
ouvido as verdades eternas, a palavra, você é bem-aventurado. A Bíblia diz, Jesus Cristo disse, né? Falando a uma multidão de pessoas, ele disse: olha, vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas, elas são bem-aventuradas. Por que elas são bem-aventuradas? Porque ela ouve a palavra, ela ouve a minha palavra, ela me segue, né? Eu vos dou a vida eterna, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Olha, as ovelhas, os justos é que são bem-aventurados, né? É verdade. Por isso que Salomão, ele disse assim, a vereda do justo, ela é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Por quê? Porque você está enveredado, né, para uma vida eterna, para uma vida na presença da glória de Deus. Por isso você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado acima de todas as coisas, porque Jesus Cristo, ele justificou os seus pecados. Ele pagou o preço da nossa dívida. Paulo diz em Romanos 4:25 que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justiça. Os Salmos fala de um justo que tem prazer na lei do Senhor. E Jesus Cristo justificou um povo, não é? Abençoou um povo com toda sorte de bênção. E eu fico feliz por ser esse povo, por fazer parte desse povo. Os Salmos é claro em separar justo de injusto. E diz que o justo é que é bem-aventurado. O justo é que tem prazer com a lei do Senhor. Então, os justos dos Salmos 1, e os justificados, é quem tem esse prazer, quem de fato é bem-aventurado por ter a revelação da graça especial de Deus. E o que é a graça especial de Deus? É como o pastor Edmilson estava dizendo. Você tem ímpio que faz coisas boas e prosperam? Entre aspas, sim. Eles aparentemente prosperam, né? Mas não é com a prosperidade da graça especial, é com a prosperidade da graça comum. A chuva veio sobre justo e injusto, né? O sol também nasce sobre justo e injusto. Mas a graça especial lhe dá a certeza de que você é perdoado dos seus pecados, que você é uma ovelha lavada pelo sangue de Jesus, que purificou todos os nossos pecados. A maior e melhor notícia que nós poderíamos trazer para você hoje de manhã não é um carro, não é uma casa nova, não é a revelação de com quem você vai casar, quando você vai casar. Não é essas coisas não, gente. Isso é engano, né? Mentira de falso mestre, de falso profeta, que fica mentindo e enganando o povo. Não. Jesus perdoou o pecado do seu povo, das suas ovelhas, e essa é a maior e melhor notícia que eu poderia lhe dar. Eu me lembro, pastor, daquele doente que procurou Jesus para receber cura, e Jesus disse para ele assim: olha, os teus pecados estão perdoados. Olha que coisa linda. Não foi seja curado. Jesus não disse isso. Os seus pecados estão perdoados. Porque o perdão dos pecados manifesta cura. Entende? Resolve o seu maior problema, que é o problema do seu pecado. Entende? Em Jesus Cristo, de fato, não tem mais condenação. Nós temos... o pecado perde força na gente para vivermos nessa terra. Por isso não vivemos mais deliberadamente em pecado. Temos a graça de Deus que nos capacita, nos habilita a viver nessa terra, tendo prazer na palavra de Deus, extraindo da palavra de Deus o que ela diz a nosso respeito. Então, hoje de manhã, estamos aqui para dizer a você de Ourinhos e toda a região aqui em volta de Ourinhos, de que Jesus Cristo perdoou os seus pecados, e que você pode se alegrar, que você pode se achegar ao trono da graça de Deus para receber misericórdia para a ocasião oportuna, né? Então, aonde você estiver me ouvindo, eu quero dizer que Jesus Cristo lhe abençoou com toda sorte de bênção, perdoando, amando você, perdoando os seus pecados, justificando você, porque predestinou você aos céus. Aleluia. Predestinou você à glória eterna do Pai. Essa é a maior e melhor
notícia que você poderia ouvir. Né? Maria, né? Sentava, ouvia Jesus Cristo, tinha prazer em ouvir, como disse o pastor Edmilson, né? Falando dos salmos que tem prazer. Como era Maria, pastor? Sentava e ouvia? Exatamente. E é a melhor coisa, uma coisa só é necessária. Uma Sentar coisa e só ouvir. é necessário, sentar e ouvir. Então Marta não era bem-aventurada, era Maria. Maria, bem-aventurada, é porque ela estava fazendo exatamente a coisa certa. Era ouvir Jesus. E aproveitando esse passozinho, Amém. Essa passagem ela também vai estar lá em Jeremias. É interessante, porque o homem, ele sempre busca em sua sabedoria e buscar da sua forma resolver suas coisas. Ou seja, acreditar em si mesmo e usar a força do seu braço. Então o perigo está aí, porque o homem, ele tem que confiar no Senhor. Ele diz que bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor. Aleluia. Não na força do seu braço. Glória. Mas confiam no Senhor. E Jeremias, falando sobre isso, em Jeremias 17:5, ele diz: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Aqui é o Senhor de Abraão. Aqui é o Senhor, o Criador do céu e da terra. Ele diz: assim diz o Senhor, maldito homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, ele diz: olha, eu faço as minhas coisas, não preciso do Senhor, não. Aí ele diz assim: olha o que ele diz com esse homem, com esse pensamento, que acha que tem que resolver suas coisas por si só. Acha que tem força para isso, sabedoria para isso. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Ou seja, o bem vai passar assim, diante dele ele não vai enxergar. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Eu não sei se você conhece assim, eu conheço pessoas que parecem ter tudo, mas não tem nada. Entende? Tem riqueza, mas parece que não tem, Sim, não vive. Vive numa miséria, né? É verdade. Aí ele diz assim: bendito o homem, olha só que maravilha, bendito o homem que confia no Senhor. Aleluia. E cuja esperança é o Senhor. Oh, glória. Ele é bendito, homem que confia no Senhor. Porque ele é como, ele vai falar da mesma forma que falou lá no Salmo. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vier um calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Olha só, olha o homem que confia no Senhor, que vive na sua esperança é no Senhor, mesmo na dificuldade, mesmo em tempos difíceis, ele não vai murchar. Oh, glória. Ele não vai se entristecer. E outra coisa, pastor Cleciano, sim, ele vai continuar dando fruto em meio às dificuldades, em meio às turbulências do dia a dia. Ele vai continuar dando fruto. É a melhor notícia, amém, desse dia. Sim. Confia no Senhor Jesus. Oh, glória. Confia no Senhor Jesus. Aleluia. Amém, pastor. Glória a Deus. É verdade. Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer, né? Mas ele é a videira verdadeira, né? Ele é o agricultor. Ele levanta, né? Louvado seja Deus. Aqui a gente está com os irmãos aqui participando, umas ovelhinhas, né? Raimunda Souza, Cristiane Oliveira, minha esposa amada, Janaína Antão, lá na Cidade do Açu, Vera Lúcia, que é minha mãe, um abraço a essas mulheres de Deus aí, minha mãe, e a Cristiane, o pastor Antônio, pastor de Itajá, um abraço, pastor. Os irmãos estão participando aqui, se alegrando, as ovelhinhas, ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. E se alimentando, né? Estava ouvindo o pastor dizer Belém. Belém. Louvado seja Deus. Aleluia. E é isso, gente. A palavra do Senhor, ela é poderosa. Os textos lidos, né, nos mostra um homem que é bem-aventurado, né? A gente veio agora da
Tripas e Cia, de uma empresa Aleluia. abençoada, próspera, né? Que tem aberto as portas para a palavra, Ele para tá a palavra pregando o ser evangelho lá, ministrada. né? Estava agora de manhã cedo pregando, irmão e irmã, você que me ouve aí, e uma empresa, né, que deseja sustentabilidade, a presença de Deus, a palavra sendo ministrada, para que você possa seguir nessa vida segundo a vontade de Deus. A gente abre as portas, né? Abre as portas para você que nos ouve, que tem ficado aí com essa vida, como disse o pastor Edmilson, como Jeremias falou, que não funciona, né? Que não vê o bem, que não frutifica. De fato, por não confiar em Deus, nós estamos abertos para fazer uma visita na sua empresa, para orar com os seus funcionários, como fizemos agora, né? Amém. O irmão Rafael, proprietário, sabiamente, inspirado pelo Senhor, abriu as portas. Toda semana, o pastor Antônio Roberto está lá ministrando a palavra, orando, instruindo segundo a palavra. E a palavra trazendo, né, uma visão alinhada com as Escrituras. Então liga pra gente, a gente faz uma visita, faz o serviço aí de capelania, né? Na sua empresa, apresentando o Evangelho, mostrando a sua equipe, seus funcionários, como seguir na força do Senhor, de acordo com as Escrituras, que mostram, né? Que nos ensina e nos instrui como nós devemos seguir na graça de Deus no trabalho, né? Então é isso, nós somos bem-aventurados porque o Senhor nos deu ouvidos para ouvir, né? Toda mensagem bíblica, ela mostra para a gente a importância de ouvir. Salmos diz que se você medita na lei do Senhor, você é bem-sucedido. Jeremias diz que se você confia em Deus, você é bem-sucedido. Eu lembro de uma mensagem que o Senhor ministrava muito para mim no início, que era Josué. Eu estava me lembrando dele agora. Josué, pastor, fala de Josué aí, porque foi assim que o Senhor me alimentou no começo. Como é que é? Sucessor de Moisés, né? Fala aí como é que era. Né? Ele preocupado com a grande responsabilidade que o Senhor colocou em suas mãos. Moisés morreu, ele estava muito triste, sem saber o que fazia com aquela grande responsabilidade. E o Senhor veio para Josué e ele disse: seja forte e seja corajoso. Ele disse: medita de dia e de noite. Vamos lá no versículo, né? Amém. Abra aí em Josué capítulo 1. No capítulo 1, versículo 8. Já está aberto. Vamos ler para os irmãos. Leio agora. Diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Glória a Deus. Aleluia. Então, olha, você está diante de uma grande responsabilidade. Nós temos muitas responsabilidades em nossas vidas. Falando num todo, né? Então, muitas vezes você fica sem saber o que fazer. Você olha, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Então, e tem um segredo. O segredo é meditar. Não cesses. Não cesses. Você nunca pode parar de meditar na palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Então, não cesses de meditar na palavra de Deus. Aliás, não cesse de falar. Não cesse de falar da palavra. Antes, medita nela de dia e de noite. Então, o Senhor está com você, vai prosperar você. Tudo vai ocorrer segundo a sua vontade. Isso é extraordinário. Tem versículos aqui, eu procurando aqui os versículos. Ele diz assim, no Salmo 34:8, diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Ou bem-aventurado o homem que nele se refugia. Glória a Deus. Ou seja, ele espera totalmente no Senhor, ele se protege totalmente no Senhor. Provérbios 16:20 diz assim: o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz, esse é bem-aventurado.
Glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Estamos falando aqui das bem-aventuranças do Senhor. E a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que medita, bem-aventurado é aquele que ouve e crê nas palavras do Senhor Jesus. Bem-aventurado é aqueles que têm os seus pecados perdoados, segundo Davi. Davi diz no Salmos 32, bem-aventurado aqueles que o Senhor atribui justiça independentemente das obras. Olha só, eu estou ouvindo aqui, vendo, né, a participação também do Lindenberg Santana, lá de Pirangi, lá direto da praia, com a sua família abençoada. Karine, Yasmin, Esté. Ai, que bênção. O bolinho de pote. Um abraço, gente. Deus é bom. Vocês são bem-aventurados. Jesus Cristo disse, ensinando por parábolas, Jesus Cristo disse, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus disse, ao que tem, lhe será dado e terá com abundância. Ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Tudo que nós falamos hoje aqui, pastor, está intimamente mesmo ligado a ouvir a palavra, né? Que é inerrante, que é infalível. Está ligado a ouvir a palavra de Deus. Amém. Entende? Se você tem ouvidos para ouvir, lembre-se, né? Uma criança, ela começa a falar porque ela ouve, gente. Se ela não ouvir, há crianças que são mudas, não porque tem problema na língua, mas é porque ela tem problema de audição. E porque não ouve, ela não fala. Então a criança tem problema de falar, muitas vezes, só porque não ouve, aí não ouvindo não aprende a falar. Entende? Então é importante demais ouvir, né? Ouvir a palavra. Ouvir no hebraico é a mesma coisa que obedecer. Então você obedece a Deus quando você ouve a Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, passa a ouvir a palavra de Deus, ouça com muita frequência, e você vai aprender a falar e andar segundo Deus. Né? Está ligado demais a saber ouvir, né? Para aprender a ouvir ao Senhor a sua palavra, né? A pregação, o ensino, e assim avançar no nome de Jesus Cristo, recebendo do Senhor a instrução, as bem-aventuranças de ser um amado por Deus, um eleito, um predestinado, se alimentando da verdade. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Por isso que está ligado a ouvir. Porque ouvir a palavra é o que gera fé. Ela é inerrante, ela é poderosa, ela não volta vazia, né? Isaías dizia. Jesus Cristo disse, olha, as minhas palavras são espírito e vida. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Orando ao Pai, Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor é poderosa para salvar a vossa alma. Em nome de Jesus Cristo. E essa palavra diz que bem-aventurado é aquele que ouve a palavra. Jesus disse no Sermão do Monte, ele falou, né? Se você ouve essa palavra e pratica essa palavra, você é um ouvinte. Como foi, não foi? A mesma palavra do prudente para o insensato que recebe as tribulações, mas o fato de ter construído a sua casa sobre a rocha, e a rocha é a palavra, irmão, a tempestade, o vento impetuoso bate e você fica em pé. Vence a dificuldade, não é, pastor? Vence. Só pelo fato da rocha, né? Exatamente. Louvado seja Deus. Posso citar mais um versículo? Por favor. Enquanto nosso amado pastor Roberto chega. Ai, que bom estar aqui com vocês, que bom. Maravilhoso. Deixa eu citar aqui mais um versículo. Amém. O apóstolo João, citando Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo, vou ler 3 versículos para vocês. Fala assim, Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o
testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Aí o apóstolo João diz, bem-aventurado. De novo, pastor, muito feliz aqueles que leem, muito feliz e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Olha que coisa linda, ó. Olha, o segredo está aí. Aleluia. Ele fala a mesma coisa. O segredo é ler. O segredo é ouvir. O segredo é guardar. Aqui você encontra a verdadeira felicidade para a sua vida em tudo nessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que bênção, né? É isso Que mesmo. versículo poderoso, né? Pastor, os irmãos estão só chegando, viu, pastor? As ovelhinhas estão ouvindo o Belém, viu? Estão ouvindo Belém? Então a Ângela Isso é Zanini. um bom sinal, viu? A Ângela Zanini tá aqui dizendo, bom gostei dos bonés. Essa igreja de Ourinhos é muito receptiva, né? Louvado seja Deus por vocês. Um abraço a todos os irmãos dessa igreja abençoada, que tem nos recebido com tanta alegria, né, rapaz? Tanta recepção, tanto amor e graça, né? Muito grato aos irmãos amados, tá? Josilma Maria chegou, pastor Jean tá conosco. Um abraço à igreja de Currais Novos. Louvado seja Deus. Ângela, Josilma, Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. E vamos seguir adiante falando aí das bem-aventuranças, né? Glória a Deus. Jesus Cristo falou, irmãos, que somos bem-aventurados até quando somos perseguidos. Que coisa boa, né? Que bênção, né? Tendes por motivos de ao passardes por várias provações e tribulações, porque uma vez confirmado o valor da vossa fé, olha só que coisa linda. A fé persevera, irmãos. Não são as dificuldades que vão parar você. Em nome de Jesus Cristo, não permita que as dificuldades interrompam e impeçam que você ouça a palavra. Eita, Ceissa chegou e Ceissa chegando. Aleluia! A graça aumenta. Louvado seja Deus. Um abraço, Ceissa. Ceissa nos recebendo com alegria, cuidando aí da gente com esse frio. Nós somos uma cidade de 35 graus, irmãos. Estamos aqui a 10 graus em Ourinhos. Então, não desista, persevere, a fé não desiste. Nós ouvimos ontem à noite uma palavra para se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Olha só. Se apegue com mais firmeza às verdades ouvidas. Os irmãos de Hebreus estavam desistindo, entristecidos, deixando de se congregar. E então o autor de Hebreus trouxe uma palavra mostrando a superioridade de Jesus, a suficiência de Jesus, né? A suficiência de Cristo para a salvação, e nos apresentou, né, várias coisas preciosas do valor de perseverar até o fim. Não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Nós não somos dos que retrocedem, mas somos daqueles que prosseguem para o alvo, né? Prossegue. Então você não foi chamado para desistir, você foi chamado para perseverar, para viver pela fé, independente das circunstâncias. Foi assim que o profeta Abacuque concluiu a sua carta, né? Dizendo, ainda que não haja fruto na videira, né? É verdade. Que as ovelhas do curral sejam arrebatadas. Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Louvado seja Deus. Se você essa manhã estava entristecido, desanimado, eu quero dizer para você aqui juntamente com o pastor amado Edmilson, que você é bem-aventurado, que o Senhor está com você. Jesus Cristo disse, não te deixarei órfão, enviarei um Consolador, o Espírito da verdade. Ele vos guiará a toda a verdade e anunciará as coisas que hão de vir. Ele será o seu conselheiro, né? O seu Consolador. Hoje de manhã nós oramos em nome de Jesus para que o Espírito Santo esteja consolando, confortando, visitando sua dor, sua tristeza, fortalecendo você hoje de manhã em nome de Jesus Cristo, operando eficazmente
juntamente com a pregação da palavra, no nome precioso de Jesus Cristo. Nós cremos, Deus e Pai do nosso Senhor, a eficácia da sua palavra, a inerrância da sua palavra, o poder da sua palavra, Senhor, animando, fortalecendo os irmãos. A palavra que tem mostrado que nós somos bem-aventurados, né, pastor? Bem-aventurados, que o Senhor está conosco, né? O Emanuel, Deus conosco. Louvado seja Deus. E vendo essas realidades, porque de repente nós cristãos, e de repente você que está me ouvindo, aí você diz, que bom, de repente, então eu vivendo essa realidade é bom porque eu não passo por sofrimento. Não, ninguém está dizendo isso, que você não passa por sofrimento, por dias difíceis. Não é essa a realidade. Nós passamos, porque a própria palavra de Deus diz que neste mundo tereis aflições. Por exemplo, como a gente citou lá em Salmos, né, que a gente tem que evitar, né, de andar com os pecadores, se assentar com eles na roda dos escarnecedores, e ele tem que evitar esse tipo de coisa. E antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Aí as pessoas dizem, meu Deus, mas eu busco essas coisas e ainda passo por sofrimento? Passa, mas deixa eu aproveitar aqui, de repente você está com esse pensamento, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, mas aí você passa por tribulações. Eu quero deixar esse versículo que foi Paulo que escreveu em Romanos 5, no versículo 3, aqui uma pessoa que passou por mais sofrimento do que você tem passado, por dias muito mais difíceis do que você tem passado, e ele deixa esse recado para mim e para você. Ele diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Ou seja, nós precisamos se gloriar nas próprias tribulações. Por quê? Paulo vai dizer, ele vai dizer, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ou seja, até na vida do crente, até a tribulação vai produzir coisa. Olha só, produz perseverança, a perseverança, experiência, esperança. Glória a Deus. Aleluia. Então, fica firme. Não importa o que possa acontecer, mas vai produzir em você, vai produzir em mim, com certeza, perseverança, experiência e esperança. Amém? Ô, glória! Glória a Jesus, é então, tremendo, né, palavra? A tribulação no crente só produz coisa boa, né? Mas não. Esperança, coisa boa, aleluia. Só coisa boa, então, né? Cheio de experiência, né? É muita boa notícia. Glória a Deus. A tribulação vai produzir no final esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração, gente. Que palavra gloriosa. A palavra do apóstolo Paulo em Romanos 5, né? Que diz que nós devemos nos gloriar nas próprias tribulações. Que a tribulação ela vai acabar em esperança, e é o que Deus nos concedeu pela fé em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E a gente vê muitas pessoas dizer, Senhor, me dá paciência para me aguentar. Me dá paciência, né? Isso. É exatamente a tribulaçãozinha. Vai produzir em você. As tribulações do dia a dia, né? As dificuldades do dia a dia. Amém. Vai produzir em você, com certeza. Amém. Uma boa experiência. Pastor né? Jean aqui, pastor, está dizendo que pastor Jean é um homem de fé, né? Porque está convidando o pessoal de Ourinhos para o evento de mulheres lá em Corrais Novos, dia 15. Pastor Jean é aquele que quer levar até o filho dos pastores para congregar com eles, sabe? Né? Mas é um homem de Deus. Um abraço, pastor. Cristiane cita, né? João 16,33, que diz que estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse o nosso Senhor Jesus. É isso aí, gente. Nosso tempo está encerrando, pastor. E eu quero agora encerrar fazendo uma síntese, né? Um resumo de tudo que a gente ouviu hoje de manhã.
para abençoar a sua vida. Bom, gente, nós ouvimos que nós somos bem-aventurados, não é? Que Jesus nos abençoou com toda sorte de bênção. Nós ouvimos que bem-aventurados somos nós porque tivemos os nossos pecados perdoados. E isso é importante para a sua vida. Eu quero aplicar essas coisas na vida dos nossos ouvintes, né? Que também a nossa alegria é ter o nosso pecado perdoado. A fonte da nossa instrução está na lei do Senhor mesmo, né? Que é a palavra. A Bíblia diz que toda a palavra é inspirada pelo Senhor. Então vamos pontuar aqui para a gente encerrar. Somos bem-aventurados porque Ele nos abençoou. Amém. Somos bem-aventurados porque nós não somos como os ímpios. Glória a Deus. Os justos, né? Os justos são aqueles que meditam na palavra do Senhor. Então somos perdoados e as tribulações também não nos impedem. Elas colaboram. Oh, glória! É verdade. Tremendo, né? Nós cremos que isso gerou fé no seu coração, nós cremos que a palavra de Deus é poderosa, que te edificou, e vamos ficar firmes nisso. A palavra do Senhor é suficiente para estar te fortalecendo hoje de manhã, em nome de Jesus Cristo. Dá uma saudação para os irmãos, se despede dos irmãos aí, pastor, nosso tempo está encerrando. Amém, que bom, foi muito bom estar aqui com vocês, estou muito feliz de estar aqui, conhecendo um pouco dessa cidade de Ourinhos, experimentando esse friozinho que eu nunca tinha experimentado. Estou feliz porque estou com minha esposa aqui nessa cidade, é a primeira viagem que ela faz. Estamos juntos, conhecendo os irmãos. Que alegria, que povo maravilhoso. E que cidade maravilhosa, né? Amém, verdade. Oh, Jesus, estou muito feliz, Glória muito a Jesus. feliz mesmo. Nosso tempo encerrou, eu quero orar rapidamente, encerrando, agradecendo a Deus. Pastor Jean já conseguiu uma irmãzinha aqui, já está inclinada, tá? A Ângela. Ai, Jesus do céu. Deus é bom! Pai, te damos graças pela inerrante e suficiência da sua palavra. Glória a Deus. Eu oro em favor dos irmãos, onde eles estiverem, recebendo do Senhor, fortalecimento, alegria, força, ânimo. No nome de Jesus, Pai, como ministro do Evangelho, juntamente com Edmilson, nós intercedemos e oramos pelos necessitados. Aleluia. O Senhor manifestando bondade, sua vontade prevalecendo na vida de todos. Glória a Deus. Irmãos e irmãs que nos ouvem. Que eles sejam atraídos pela sua palavra e sejam fortalecidos hoje de manhã. Para a glória do Senhor, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço, Deus abençoe a toda essa amada igreja. Lindomar Games, no Camelódromo Loja 14, tudo em segmentos eletrônicos.